Com a lesão do Bright White, o Grêmio agora abre uma concorrência na posição de centroavante, no comando de ataque do time. Obviamente temos uma perspectiva de titularidade, uma posição, um favorito para ocupar a posição, mas nós temos também que avaliar as opções que o Grêmio tem no grupo para que possa haver uma concorrência e não uma zona de conforto até o retorno do Bright White. Salve, salve, nação imortal! Sejam bem-vindos ao canal Grêmio Avante Tricolor. Eu sou o Fábio Newton e nesse vídeo aqui eu quero compartilhar com vocês uma dinâmica, um panorama da atual situação do comando de ataque do time do Grêmio, já que com a lesão do Bright White, que o deixa de fora dos gramados pelo resto da temporada e início da temporada seguinte, o Grêmio fica com uma vaga aberta na titularidade na posição de centroavante. E, claro, nós temos aí o Carlos Vinícius, que foi contratado agora na última janela de transferências, chegou com uma expectativa positiva, agradou boa parte da torcida pelo pouco que apresentou, né? Por quê? O Carlos Vinícius é um jogador experiente, tem 30 anos de idade, é rodado, tem experiência de Europa principalmente, é um jogador que tem um porte físico considerado ideal para o centroavante, para o camisa 9, é um jogador mais de área, é um jogador encorpado, tem mais força física, tem presença, né? Então, assim, ele tem todas as características e a personalidade de um bom centroavante, né? Se a gente assiste vídeos dele no YouTube, em outros canais que passam aí aquelas skills dos jogadores, a gente percebe ali que realmente tem qualidade, é um bom jogador, não há dúvidas quanto a isso, mas vocês todos sabem que ser um bom jogador não é o suficiente, apenas isso não é o suficiente para que a titularidade seja garantida, principalmente no Grêmio, né? Quantas vezes a gente já viu aí bons jogadores chegarem aqui e infelizmente não conseguirem desempenhar um bom futebol. Mas o Carlos Vinícius é sim, sem dúvida nenhuma, o favorito para ocupar essa posição de titularidade no comando de ataque do Grêmio, com a saída, com a ausência do Bright White, que vinha sendo contestado até um certo ponto, né? Mas temos que avaliar também os outros jogadores que tem como opção no grupo, porque não a janela de transferência está fechada, não tem mais possibilidade de contratar alguém de um outro clube, a não ser que algum outro jogador esteja nesse momento sem contrato, aí há a possibilidade de uma contratação, mas acredito, pelo que eu tenho visto aí nas notícias, nas informações que estão sendo veiculadas, não há tendência de que o Grêmio vai buscar uma reposição para o Bright White nesse momento. Muito provavelmente vão se aguardar o fim da temporada, a nova gestão assumir, para que o ano que vem se analise e se pense melhor para ver qual vai ser a situação do ataque do Grêmio, se haverá reforço, se haverá contratações, enfim. Mas vamos lá. O Carlos Vinícius, apesar da boa perspectiva que ele apresentou nos jogos que ele participou, ele ainda tem que demonstrar, tem que confirmar, né, a sua titularidade, né? Obviamente, por uma questão de hierarquia, vamos dizer assim, né, ele é o cara mais experiente, é mais rodado, obviamente ele vai ocupar essa vaga num primeiro momento, mas ele ainda precisa sim confirmar, ele ainda precisa sim transformar essa personalidade, essa característica de centroavante em gols, que é isso que o time precisa, é isso que o Grêmio está tão carente, né, de gols. Então vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Mas nós temos também duas opções no grupo que eu acredito que podem disputar, podem abrir uma certa concorrência nessa posição de camisa 9, se o Carlos Vinícius não conseguir desempenhar bem, né? Porque todos nós sabemos que a torcida do Grêmio é uma torcida exigente, é uma torcida com uma tolerância menor, então a gente espera, mas não espera muito, né? Os resultados eles não podem demorar, eles têm que acontecer
de uma forma rápida, até por causa da situação que o time se encontra, ou seja, o futebol do clube, do time não consegue se desenvolver, então por isso que a gente precisa sentir que alguém que chegue, a gente tem uma certa tolerância para adaptação, para entrosamento e tal, mas em seguida já tem que começar a mostrar resultado. E o Carlos Vinícius está nessa fase, na fase de mostrar o resultado, porque ele veio como uma contratação considerada, vamos dizer assim, um pouco mais de impacto. Não é a questão de ser um astro, uma estrela, é porque ele é um cara que veio da Europa. Então, ele tem, perante as outras opções, que mostrar mais, né? Até porque é o salário maior, inclusive, dos outros dois que eu vou falar agora. A segunda opção na hierarquia, no meu ponto de vista, é o André Henrique, certo? André Henrique. Então, uns chamam de André, outros de André Henrique. Mas, enfim, esse garoto, André Henrique, tá, já está há algum tempo no clube. No início ele foi, inclusive, de uma certa forma duvidosa, questionado. Pá, mas o Grêmio está contratando um jogador que jogava ali no Campeonato Catarinense. Será que é isso que o Grêmio precisa? Enfim, até pelos valores que foram envolvidos na época na negociação, houve uma certa contestação por parte dessa contratação. Porém, o André Henrique, gente, ele é um cara, assim, ó, um jogador que tem a característica e a personalidade, sim, do centroavante. Ele tem aquela presença diária, tá? É um jogador, de uma certa forma, até versátil, porque ele também consegue jogar pelo lado do campo. Ele também consegue fazer, às vezes, de um extrema, de um ponta, né? Principalmente pelo lado esquerdo, cortando para dentro. A gente já viu, se vocês assistem jogos com frequência do Grêmio, vocês devem ter visto no Campeonato do Gaúcho, ele jogando, ainda sob o comando do Gustavo Quinteiros, jogando pelo lado esquerdo e dando assistência para gols. Ele é um jogador versátil, ele é um jogador que tem ali, de uma certa forma, uma qualidade técnica, tá? Lembrem, quem viu também do gol dele contra o Novo Hamburgo no Campeonato Gaúcho de 2023, no primeiro ano dele aqui, um gol de trivela, onde ele dominou a bola dentro da área, cercado por vários defensores do Novo Hamburgo. Ele conseguiu dar um chute de trivela, se vocês não lembram, procurem aí no YouTube, gol do André pelo Grêmio, Campeonato Gaúcho 2023 contra o Novo Hamburgo. Um golaço, o Grêmio estava jogando todo de uniforme preto, tá? Um gol de trivela. Não é qualquer atacante que consegue fazer aquele tipo de jogada, pessoal. Tá? Se fosse qualquer outro centroavante, ia tentar puxar para um lado para chutar, ia tentar dar um passe, enfim, ele conseguiu algo que realmente, com muita tranquilidade dentro da área, um toque de qualidade na bola. Não estou dizendo aqui que o cara é craque, tá? Eu estou dizendo que a gente consegue perceber, enxergar naquele jogador algo diferente. Entende? Então, assim, não é um jogador totalmente desprezível, descartável, não, de forma nenhuma. Ele é um jogador que tem, sim, suas qualidades e pode, sim, ser uma ótima opção para substituir o Carlos Vinícius numa eventual necessidade, ou até mesmo para brigar, né, para concorrer, para lutar por essa posição aí de centroavante. Eu sei que volta e meia ele entra em alguns jogos, às vezes ele não consegue apresentar tudo, né? Agora contra o Mirassol mesmo ele entrou e não... Mas é que nós temos que ver o contexto do time. O time realmente está num momento também que ninguém se ajuda. Mas o André Henrique, no meu ponto de vista, é um jogador que pode sim contribuir, né, bastante para... Ainda mais agora com esse novo meio-campo do Grêmio, aí, com o Edjar, Arthur, William, não sei se vai ser o Cristaldo, como é que vai ser, o Alisson, o André Henrique é um cara que pode sim, tá? Ele é jovem, ele tem qualidade e eu tenho certeza que ele vai brigar por um lugar, né, no time titular, tá? Vai depender do Carlos Vinícius se firmar ou não. E temos também, pessoal, o Jadiel. O Jadiel é uma jovem promessa da base, disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, né, a Copinha, se destacou, ali todo mundo ficou de olho nele. É um jogador também com um porte físico também forte, ele também tem estatura, tem todo um aspecto, uma condição de centroavante, tá? É um jogador que quando as poucas chances que ele teve, quando entrou durante as partidas nos jogos do Grêmio,
ele demonstrou que tem também alguma coisa ali, tá? A gente consegue perceber que é um cara de presença de área, é um cara que tem força física, tem capacidade de enfrentamento com a defesa adversária. É um jogador que até então a torcida também estava esperançosa de vê-lo participar mais dos jogos, enfim. O que está acontecendo? Procurei informações e há algumas dúvidas ali, tá? Algumas divergências nas informações, mas dizem que ele sofreu com algum tipo de desconforto muscular, uma certa lesão de grau mais leve que o deixou de fora por um tempo nos gramados, teve uma questão de renovação de contrato, enfim, tem várias informaçõezinhas aí que pode ser que sejam motivos dele não estar sendo aproveitado tanto assim. Tá? Não tem nada oficialmente, não tem nada cravado que seja isso ou aquilo, mas o Jardiel está no grupo principal, o Jardiel é uma opção, é uma peça que pode ser usada e eu acredito que é um menino que tem potencial. Claro que tem que ser mais testado, né? O Carlos Vinícius é mais rodado, o André Henrique foi mais testado e mostrou que tem qualidade, o Jardiel precisa ser mais testado, né? Entrar mais vezes nas partidas para poder então confirmar aquela qualidade promissora, né, que se viu nele na Copinha e por isso que se destacou tanto e a torcida ficou de olho. Tá, pessoal? Então são essas 3 opções que o Grêmio hoje tem para a função de camisa número 9, ou seja, o centroavante, né, com a ausência do Bright White, que até então era o titular, apesar de ser contestado pelas últimas atuações, que não vinha rendendo, que não vinha fazendo gol, uns já começavam a dizer que ele nem centroavante não era, enfim. Mas era ele o titular, e agora se abre uma concorrência que a princípio, no meu ponto de vista, e na minha opinião, sim, tem que ser o Carlos Vinícius pela questão de experiência, de rodagem, mas ele precisa confirmar e mostrar. Abaixo dele, o André Henrique vai continuar sendo uma sombra, né, para tentar aí buscar de uma forma agora mais próxima, porque antes tinha o Bright White, depois o Carlos Vinícius, depois o André Henrique, agora o André Henrique é o segundo da lista, né? E o Jardiel, que eu gostaria também de ver mais vezes aí participando. Beleza, pessoal? Essa é a minha análise, a minha visão, né? Minha interpretação desse panorama, desse momento no comando de ataque do Grêmio. Espero que o Carlos Vinícius dê certo e que espero que o André Henrique, quando tenha que entrar, possa confirmar, possa também contribuir. E o Jardiel eu gostaria de ver mais vezes também em alguns jogos. Beleza, pessoal? Então é isso. Por hoje é isso. Se vocês estão gostando dos conteúdos, eu peço que vocês se inscrevam no canal, compartilhem os vídeos, deixem o seu like, ativem as notificações para receber avisos de novos vídeos que a gente postar. E comentem o que vocês acham aí. Quem deve ser o centroavante, quem deve exercer a função de camisa 9. Não estou falando aqui de número, estou falando de função no comando de ataque do Grêmio daqui para frente. Tem que ser o Carlos Vinícius pela experiência? Existe esse negócio de hierarquia, tem que ser o André Henrique, que já estava no grupo há mais tempo, tem que ser o Jardiel porque é mais novo. O que vocês acham? Comentem aí, vamos debater aí sobre o novo centroavante do Grêmio a partir de agora, a partir do próximo jogo, que é o Clássico Grenal. Beleza, pessoal? Um abraço e até o próximo vídeo. Fui!